Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e como eu havia prometido no vídeo anterior, que eu falei trouxe algumas dicas sobre como falar em público, eu disse que no próximo vídeo eu falaria sobre algumas atitudes, procedimentos a serem evitados ao falar em público. Então esse vídeo é sobre alguns procedimentos a serem evitados ao falar em público. Só que antes de falar desse tema, eu gostaria de pedir que se você ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva, dê aí o seu joinha, o seu like, compartilhe esse vídeo, divulgue esse vídeo, dê sugestões também de temas que você gostaria de ver tratado, refletido, comentado aqui neste canal. Então vamos lá. Algumas atitudes a serem evitadas ao falar em público. Você que é palestrante, você que faz pregações, você que dá aula e faz palestras, seminários, talvez estas dicas possam lhe ajudar. Ou você que pretende ter uma dessas funções, é importante pensar um pouquinho sobre isso. A primeira delas, falar sem ter se preparado. Evite isso, porque por mais que você tenha a habilidade de comunicação, ao falar sobre um tema, é importante ter conhecimento sobre o tema. Por isso, prepare bem antes de você falar em público, falar sobre um tema. Quando nós temos domínio sobre um tema, nós falamos com mais desenvoltura. Então, o primeiro procedimento a ser evitado é ir falar em público sem ter preparado um tema, sem ter domínio do tema. Isso pega mal, desacredita o palestrante, o conferencista ou seja o pregador. Outro tema, outro ponto ou passo a ser evitado, demonstrar insegurança. É claro que se você não preparou, você vai demonstrar insegurança, mas existem outras formas de demonstrar insegurança que pega mal. Às vezes, o excesso de nervosismo. Então, a pessoa chega a uma palestra e a primeira coisa que ela vai dizer é que ela está nervosa. Não faça isso. Mesmo que você esteja uma pilha de nervo, não precisa dizer que você está nervoso. É claro que se você tiver com nervosismo em excesso, as pessoas vão perceber, mas às vezes isso não é perceptível e a pessoa acaba dizendo que está nervosa. Isso não é bom. Ou então que não teve tempo de preparar aquilo que vai fazer. Se você chegar a uma palestra e dizer, olha, eu não tive tempo de preparar esse tema, você já está desacreditando o seu tema antes de você começar a refletir sobre ele. Ou então que você está com alguma deficiência. Às vezes é coisa mínima, as pessoas nem percebem e você não precisa dizer que está com essa deficiência logo no início. No decorrer da palestra, se você perceber que isso está interferindo, aí você vai dizer, justificar, mas não precisa chegar de imediato e dizer que está com alguma deficiência, porque isso também já é um ponto para desqualificar a sua comunicação, a sua palestra. Outro ponto a ser evitado, falar em reto tom. O que é falar em reto tom? É você ter sempre aquele mesmo tom de voz o tempo todo, sem altos e baixos, né? Numa palestra é importante que se tenha altos e baixos. Um momento para você falar um pouquinho mais devagar, um pouco mais baixo, um momento de você falar com mais emoção. Isso faz com que as pessoas se prendam mais naquilo que você está dizendo. Se você é daquelas pessoas que falam no mesmo tom o tempo todo, isso é um prato cheio para as pessoas que estão numa assembleia dormirem. Ela vai dormir rapidamente. Menos de 10 minutos, que é o tempo comprovado que uma pessoa pode ficar conectada, gravando aquilo que você está dizendo, no senso comum. Se você fala em reto tom, essas pessoas vão logo, em 10 minutos, elas já estarão cochilando. Imagina se você tem 1, 2 horas de palestra e você, nos primeiros 10 minutos, você já vê pessoa bocejando, cochilando. Então, isso já é um mau sinal. Evite se você costuma falar em reto tom. Outra coisa que é bom evitar é falar sentado. Eu estou gravando esse vídeo sentado, mas é um vídeo curto. Agora, se você vai dar uma palestra e você fica sentado, isso faz com que as pessoas, elas
possam relaxar também muito mais rapidamente. Isso vai dar sono muito mais rápido. É claro que isso também é muito relativo a pessoas que falam sentadas, mas que têm uma desenvoltura ao falar que prende a atenção, que o tema é muito interessante. Mas se o tema não for muito interessante e você não tiver uma habilidade de comunicação, falar sentado não é o melhor procedimento. É claro que no âmbito acadêmico as pessoas costumam falar em torno de uma mesa, falar sentado, mas aí então você está falando para um público da academia, para pessoas que já têm certa habilidade em ouvir temas complexos, prolixos, é outro ambiente. Mas se você falar para uma multidão sentada, eu garanto para você, em questão de pouco tempo, a sua plateia já vai estar hipnotizada no sentido pejorativo do termo, ou seja, todo mundo já repousando no espírito. Então tenha esse cuidado, o cuidado para a maneira como você vai falar, a postura do seu corpo, isso influencia muito. E falar sentado não é uma boa pedida para se você tiver uma palestra um pouco mais demorada, mais longa. Depois, evite também tratar de assuntos polêmicos sem ter argumentos para defendê-lo ou para combatê-lo. Então, cuidado. Se você for tratar de um tema polêmico ou puxar na sua palestra, na sua reflexão, um tema polêmico, esteja preparado ou para defendê-lo ou para argumentá-lo, combatê-lo, mas isso é sempre muito arriscado. Deram um tema para você falar e no meio do tema surge assim, isso sempre aparece, um gancho para um tema polêmico. Tome cuidado com isso também, que é preciso ter muita desenvoltura para você conseguir contornar a situação quando o tema é polêmico, que mexe com os nervos das pessoas, e isso acaba criando uma situação um tanto quanto desagradável. Depois, usar muito apoio de linguagem, muitas muletas, podemos dizer, para falar. Vou citar aqui alguns exemplos. É claro que algumas dessas expressões, elas vão surgir naturalmente na fala, mas quando ela se torna um vício, é preciso tomar cuidado, como por exemplo, né? Falar muito né, muito então, não é mesmo, tipo assim ou tipo. Claro, se for um adolescente dando palestras, falando, é comum ele usar muita expressão tipo, mas isso não fica bem para um adulto, né? Isso é quase que uma gíria, né? Um apoio, uma muleta aí que pode atrapalhar a comunicação. Ou então, tá, ok. Falar de vez em quando isso não há problema, mas quando isso se torna um vício, um apoio para a comunicação, já é um caso a ser pensado. Então tomem cuidado. Para você saber se você não tem esses vícios, a melhor forma é você treinar uma palestra gravando um vídeo. Grave um vídeo, depois você assista o vídeo que você gravou. E aí você vai perceber se você falou muito né, muito tá, muito então, muito ok, muito tipo, essas coisas que podem prejudicar a comunicação. Então fique atento a isso também. Outra coisa que é bom evitar são os gerúndios. Excesso de gerúndio. O gerúndio não é um erro, mas o gerúndio ele é um vício de linguagem ou ele pode enfeiar a linguagem, né? Há pessoas que acham que o gerúndio é chique, né? Vou estar fazendo alguma coisa, né? Colocar 3 verbos seguidos, ou então vou tentar estar fazendo. Você pede alguma coisa para alguém e as pessoas respondem dessa maneira, tentando amortizar o impacto, buscando ser delicada, e ela diz, vou tentar estar fazendo. Olha aí, 4 verbos desnecessários. Quando ela poderia dizer, farei. É muito mais simples, reduz o tempo, mais objetivo. Então, cuidado com o gerúndio. O gerúndio também, em excesso, ele prejudica uma boa comunicação, ele fica feio. Outra coisa a ser pensado, um cuidado a ser tomado, é com
a falta ou o excesso de gesticulação. Por exemplo, tem gente que fala muito com as mãos, né? Se você está em pé, você pode gesticular não só as mãos, o corpo, a perna, enfim, o corpo todo. Cuidado, é claro que a gente sabe que a pessoa de origem italiana, ela costuma falar muito mais com as mãos do que com com os próprios lábios, né? Mas tome cuidado, às vezes o excesso de movimentação, de gesticulação pode prejudicar a comunicação. A falta também. Você não vai chegar diante de uma plateia, de uma assembleia e ficar como se fosse uma estátua, sem mover o corpo, né? Sem mover as mãos ali como se estivesse engessado. Isso também é prejudicial numa comunicação. O ideal é você dosar, né? Evitar a falta, mas também evitar o excesso. Tudo que é excesso de todos os lados, ele se torna prejudicial. Então tenha esse cuidado também que vai ajudar você a se comunicar melhor. Outra sugestão para ser evitada é evitar falar com a mão no bolso ou então com o braço cruzado. Tem pessoas que quando está falando, para evitar excesso de gesticulação, como eu disse antes, acaba cruzando os braços, ou então enfiando a mão nos bolsos, né? Isso fica muito feio. Não se fala com os braços cruzados, nem com a mão para trás, exceto se você está fazendo assim, algo muito rápido, de minuto, mas se é uma palestra, não se faz com a mão no bolso, nem com braços cruzados, nem com a mão para trás, porque a gente utiliza as mãos para comunicação de modo dosado. Então, não se deve cruzar os braços. Evite isso também na comunicação. Depois, procure não deixar as pernas muito abertas, né? Você está em pé e aí você abre as pernas para falar. Assim, isso é deselegante, você vai comprometer a sua elegância, seja homem ou seja mulher. Para a mulher ainda é um tanto quanto mais prejudicial ainda, mas ambos, se falarem e estar em pé com a perna muito aberta, compromete a elegância. Então, tome cuidado também quando você está diante do público, numa palestra, a postura das suas pernas. Também com as pernas fechadas demais, isso pode prejudicar, porque aí você pode comprometer a sua segurança, o seu equilíbrio melhor. Então tome cuidado. Se você tiver que optar entre as pernas abertas e as pernas fechadas, é lógico, com as pernas bem fechadas é melhor. Ela te dá um pouquinho mais de firmeza, mas você pode perder o equilíbrio nesse sentido. Não é deselegante, mas você pode ter ali um desequilíbrio. Então também pense nisso, treine isso antes de falar em público, que vai te ajudar bastante na qualidade da sua comunicação, sobretudo quando nós falamos de comunicação corporal, né, que o corpo fala também. Cuidado para não se apresentar com a cabeça baixa. Isso também não pega bem, porque vai passar uma imagem, se você chegar numa palestra de cabeça baixa, vai demonstrar assim, timidez, talvez excesso de humildade, essas coisas não pegam bem. Então, tome cuidado com a postura da sua cabeça, né? Que ela esteja bem no nível adequado, não com a cabeça baixa. Mas também não com a cabeça muito erguida, porque aí vai passar uma imagem de arrogância. Se você chegar, não tem aquela expressão que diz, com o nariz empinado, você vai chegar assim, então vai passar aquela imagem de arrogância. Então, também a cabeça no nível correto, nem cabeça baixa, nem cabeça muito erguida, para não passar sinal de excesso de timidez ou de humildade, ou então, o contrário, excesso de arrogância. Outra sugestão. Eu falei disso já no outro vídeo anterior, mas aqui eu retomo. Não olhe apenas para uma única pessoa. Se você está numa plateia, falando para uma plateia, às vezes a tendência é a gente focar muito num lado só. Ou então a uma pessoa só. Sobretudo se há na plateia alguma pessoa que possa nos causar certa inibição. Uma pessoa que a gente imagina que seja mais sábia que nós, uma pessoa que seja muito importante. Você está numa plateia e você sabe que ali tem uma pessoa de uma visibilidade social. Isso pode
influenciar, e muitos palestrantes se sentem influenciados por isso e acabam então deixando que isso prejudique a sua comunicação, porque fica olhando só para aquela pessoa, achando que ela está avaliando o que está sendo dito. Enfim, então não olhe só para um lado, não olhe só para uma pessoa, não importa quem esteja na plateia, na assembleia, fale de um modo geral para todos e olhando para todas as pessoas. Isso favorece também a boa comunicação. Evite piadas de mau gosto. Uma piada, às vezes, ajuda a uma palestra ficar mais leve, as pessoas a sorrirem, a descontraírem. Mas isso não é para todos, tem gente que não sabe contar piadas. Ou então tem pessoas que sabem contar piadas, são engraçadas, mas contam piadas de mau gosto, como piadas racistas, piadas que mostram preconceito contra alguma categoria. Tome muito cuidado com isso. Se você gosta de contar algumas piadas, avalie antes da sua palestra se a sua piada não pode ferir, prejudicar alguém, porque isso vai interferir na qualidade da sua palestra, na qualidade da sua comunicação. Então avalie se a sua piada não é uma piada preconceituosa, se não está atingindo alguma categoria, tipo atingindo mulheres, atingindo negros, atingindo homossexuais, atingindo pessoas gordas, atingindo pessoas pobres, enfim. Cuidado com aquilo que você fala e a piada que você conta numa palestra. A piada não pode prejudicar, atingir uma categoria ou uma pessoa que esteja presente durante a sua exposição. Depois também evite palavras chulas, palavras de baixo calão. Eu já vi muito palestrante usando palavras chulas, palavras de baixo calão. Isso não fica bem. A pessoa não sabe que ela está maculando a própria palestra e a si própria quando ela usa uma palavra de baixo calão. Então, cuidado, mesmo que seja que você esteja muito descontraído, que a palestra seja assim algo para pessoas bem descontraídas, não fica bem usar palavras de baixo calão, palavras feias, palavras chulas. Tome muito cuidado com isso também. E se você quer também que a sua palestra seja eficaz em todos os sentidos, procure vestir-se adequadamente. Isso pode interferir na palestra. Vestir adequadamente é vestir-se sobriamente. Lembre-se, você está falando para uma assembleia, está à frente das pessoas, então cuidado com o tipo de roupa que você veste, para não chamar muita atenção, para não ser algo ridículo, que as pessoas fiquem mais prestando atenção naquilo que você veste do que naquilo que você fala. Então tome cuidado quando você for dar uma palestra, vista-se sobriamente, adequadamente. Isso ajuda também na qualidade da sua comunicação. Seja educado e elegante nas respostas, por mais imbecil que seja uma pergunta. Às vezes, numa assembleia, as pessoas fazem perguntas imbecis, ou perguntas que querem te descontrolar, enfim. Seja uma pessoa educada, mesmo que a pergunta não seja uma pergunta educada. Ou então, às vezes, é uma pergunta muito simples, até meio boba, mas seja educado, valorize aquela pergunta que a pessoa fez. Não importa o nível da pergunta, valorize a pessoa e valorize a pergunta. Isso também ajuda na qualidade da palestra. Então, evite ser mal educado quando você estiver numa palestra. Não inclua informações desnecessárias só para demonstrar conhecimento. Há pessoas que gostam de fazer citações desnecessárias, usar expressões prolixas, gosta de mostrar sabedoria, como se fosse uma enciclopédia. Evite esse tipo, porque isso prejudica a comunicação. As pessoas podem até imaginar que você seja uma pessoa muito sábia, mas o objetivo da comunicação é você passar a mensagem que você quer. Então, quanto mais simples você puder ser, mais você vai atingir o objetivo da sua palestra.
Então evite informações desnecessárias, evite divagar no tema, viajar no tema, como dizem as pessoas, porque isso pode prejudicar também. Não se estenda além do tempo previsto. Se você tem 1h40 de palestras ou 45 minutos, que é o tempo de uma aula, fale 1h40, fale 45 minutos. Prepare para falar o tempo necessário. Então, não se estenda além do tempo que está previsto para a sua fala. Além de ser elegante, você não vai cansar a assembleia e vai mostrar que você tem o domínio daquilo que você fala no tempo que lhe foi previsto. Combata certos vícios. Eu dizia antes dos vícios de linguagem, dos apoios, das muletas, mas também daquela expressão de entre uma fala e outra, entre uma frase e outra, expressão e outra, dizer, essas expressões, elas acabam enfeiando a comunicação. Então, se você tem esse hábito, treine para eliminar da sua comunicação, que você vai dar mais qualidade a ela. Depois, cuidado para não pronunciar palavras erradas. É muito comum isso, né? As pessoas dizerem certas palavras erradas. Muito comum, não. Isso pode ocorrer. E às vezes sai no afã de uma palestra, de uma conversa, a palavra sair errada. Você sabe que a palavra a palavra certa, mas você comunica essa palavra errada, coloca um acento no lugar errado. Isso também enfeia uma comunicação. Eu vou citar um exemplo aqui. Certa vez, isso já faz algum tempo, eu costumava dizer, estava apresentando um material e eu sempre me referia, olha, esse subsídio. Aí no final da palestra veio uma pessoa falar comigo, olha padre, não fica bem uma pessoa letrada como o senhor falar subsídio. A palavra correta é subsídio, tem som de 2 S's. Eu agradeci muito aquela pessoa por ela ter me corrigido nessa expressão. E depois daquele momento eu nunca mais falei subsídio. Agora, sempre que eu vou referir a alguma coisa, eu falo subsídio, com o som de 2 S, porque isso é o correto mesmo. E é bom quando alguém nos corrige, ela foi muito delicada na sua correção, eu achei ótimo, porque senão eu ia continuar falando subsídio, quando na verdade a expressão é subsídio. E nós ouvimos muita gente, eu ouço muitos palestrantes usando ainda a expressão subsídio. Então tome cuidado, procure saber direitinho, corrija se você... E não tenha medo, receio de que as pessoas vão te corrigir, porque isso é importante, você vai evoluir na sua comunicação. Isso é muito importante, por isso procure, se você tem dúvida, como é que se pronuncia essa palavra, pergunte, isso ajuda bastante. Depois, não queira usar palavras difíceis para mostrar erudição, para mostrar sabedoria. Né? Há quem goste de usar termos complexos, prolixos, que precisa de um dicionário para saber o que aquilo significa, só para mostrar erudição. Isso já é exibição. Então, se é um termo difícil, que você percebe que não é um termo que a maioria sabe, use um sinônimo, traduza aquele termo para um termo mais simples. Isso ajuda, porque o objetivo da comunicação é que as pessoas entendam. Então, para que ficar esbanjando palavras difíceis? Quando você quer comunicar uma mensagem, você prejudica a sua mensagem se você usar muitas palavras difíceis. O bom comunicador, a pessoa sábia, é aquela que consegue pegar um texto complexo, difícil, com palavras difíceis, um texto árido, e traduzir isso para uma linguagem simples. Isso é muito bom, porque isso mostra, de fato, sabedoria, porque você vai conseguir comunicar com as pessoas. Nós temos muitos bons palestrantes que fazem isso, que são sábios, que são pessoas altamente intelectuais, mas que conseguem falar uma linguagem que alcança todas as pessoas, desde as letradas até as mais iletradas. Isso é muito importante. Então, treine também para você usar sempre palavras simples, para que as pessoas entendam o que você fala.
Depois evite encerrar com expressões batidas, como por exemplo, era isso que eu tinha para dizer. Essa expressão, ela tira o brilho da apresentação, ela empobrece uma apresentação. Então, ao encerrar, evite essa expressão, era isso que eu tinha para dizer. Não se preocupe em querer esgotar o tema, esgotar o assunto. Às vezes nos dão um assunto para falar e nós queremos esgotar aquele assunto em 1 hora ou 2, que seja. Mesmo que você tenha o dia todo para falar, deixe sempre com um gostinho de quero mais. Não queira esgotar o assunto, não queira falar tudo o que você sabe. Deixe sempre aquela curiosidade das pessoas querem pesquisar sobre o tema, querer saber mais sobre o tema. Então não fale tudo ou não queira esgotar o tema. Além disso não ser possível, vai dar aquela sensação de que a sua palestra ficou incompleta, que a sua reflexão ficou incompleta, mas tem uma forma de você deixar as pistas para as pessoas perceberem que aquele tema é muito mais amplo, tem muito mais coisas a serem ditas, para que elas possam depois ter interesse em conhecer mais o tema. Então não queira esgotar o tema, esgotar o assunto no tempo que lhe foi proposto para falar. Mesmo que você sentiu que não foi bem na exposição de um tema, evite revelar descontentamento para o público, para a plateia. Chegou no final da sua apresentação e nós, como palestrantes, sabemos quando a gente foi bem, quando não foi bem, quando teve uma receptividade, quando não teve. Mas, independente disso, quando chegou ao final, não demonstre que você ficou insatisfeito com as coisas que você disse ou com a própria assembleia. Isso também acaba prejudicando a comunicação. E, por fim, não diga nos primeiros minutos da sua palestra aquilo que é o essencial dela. Vá aos pouquinhos, despertando a curiosidade. Às vezes nós nos vemos naquela tentação de nos primeiros minutos a gente já apresentar a cereja do bolo. Aí você não tem mais nada de interessante para apresentar depois e vai ser uma decepção muito grande para as pessoas que estão te ouvindo. Então, se tem aquilo que é essencial, que é mais importante, deixe para o momento adequado. Não fale nos primeiros minutos aquilo que você quer. Às vezes, na própria assembleia, tem pessoas que na primeira meia hora, se tem um dia de palestra, na primeira meia hora a pessoa já faz uma pergunta, que é o essencial da sua palestra. E se você responder naquele momento, no começo, pronto. Aí você não vai ter nada de interessante para oferecer depois. Então, se alguém fez uma pergunta que toca naquilo que é o essencial do que você está falando, você diga para ela que você vai depois, no momento oportuno, responder aquilo que ela perguntou. Mas não responda no começo. Não entregue o essencial da sua palestra logo no início, porque depois perde o brilho. Você não vai ter nada mais interessante para mostrar. Essa é uma dica que fica também para que a sua palestra seja eficaz. Então, são esses elementos que eu preparei para hoje. No próximo vídeo, nós vamos ver outros temas que também são interessantes, mas antes do próximo vídeo, eu peço que, se você ainda não se inscreveu nesse canal, que você se inscreva, que você possa usar aqueles 3 Cs, curta, compartilhe, comente, dê sugestões de temas também, de repente, temas que falam, esse tema deveria ser interessante, dê sugestões, e se ele for pedido por mais pessoas, eu trato deles aqui. Eu costumo tratar aqui nesse canal dos temas que são mais pedidos, né? Então, se tem mais pedidos, eu preparo alguma coisa sobre ele. Ficamos por aqui hoje, um grande abraço e que Deus os abençoe. E até o nosso próximo vídeo.